Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Chegando aqui para quê? Continuidade do nosso projeto Resolvendo Questões, resolvendo, início ou continuidade, não sei em que momento você está chegando aqui comigo. Vamos nos debruçar sobre essa criatura, Sebraspinho, que é o amor de minha vida, né? E a gente vai começar agora a resolver questões do Sebrasp, itens do Sebrasp, né? Pelo início, em interpretação de texto. Eu não preciso dizer para você, eu tenho certeza que você já sabe disso de trás para frente. Você já sabe também, por exemplo, que o meu Instagram é @profwagnersantos. E é o que, meu jovem, minha jovem, você que está por aqui? A gente vai falar neste momento sobre uma das coisas mais complicadas, mentira, uma das coisas mais cobradas de vocês hoje nos concursos, em especial nos concursos organizados pelo Sebrasp, que é interpretação de texto. O Sebrasp abraçou há muito tempo tanto os PCNs quanto a BNCC, né, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, e a base comum nacional, né, BNCC, Base Nacional de Currículo Comum, se não me engano é isso, que trabalha com a ideia de que não existe mais nada na vida, inclusive no próprio ensino da língua portuguesa, que deva ser feito descolado do texto. Na verdade, a linguagem se realiza, a linguagem existe efetivamente na visão desses dois documentos oficiais, existe no texto. Tanto é que há muito tempo a gente vem tendo aí, eu estou aqui riscando que eu já estou gravando, há muito tempo a gente vem tendo esse foco muito específico mesmo no texto, né? Olhando para o texto e pensando em como ele se organiza, quais são os elementos ali dentro que são necessários, cujo conhecimento é necessário para que você possa aproveitá-los de uma forma melhor, né? Assim, a compreensão de texto ela veio se tornando nos últimos tempos, a interpretação e compreensão, o elemento mais importante mesmo, assim, porque realmente não existe linguagem sem texto, não existe texto sem linguagem. As duas coisas se comunicam imensamente e por conta disso a gente vai se debruçar aqui. São 20 itens para que nós possamos resolver. Trouxe os textos para a gente ler, né? Na verdade, essa é a aula que eu trago o texto. Nos outros eu fiz os recortes necessários, mas nessa a gente vai se debruçar. Bora que só bora? Bora que só bora começar a nossa vida aqui. Vamos lá. Muitas regiões do mundo, inclusive o Brasil, estão vivendo o chamado paradoxo verde. Então já vamos começar a prestar atenção em algumas coisas. Expressão cunhada pelo economista alemão Hans Werner Sinn para se referir a como as políticas climáticas, então a gente começa sempre marcando elementos importantes no texto, né? Mais restritivas podem exercer, olha que coisa boa, pressão crescente sobre os preços de energia e ter efeitos indesejáveis. E aí já eu volto aqui para essa história, tá? Indesejáveis como incentivar a antecipação da extração e produção de combustíveis fósseis, acelerando, portanto, as mudanças climáticas. Um aspecto crucial é a necessidade de acordos internacionais que mantenham de maneira eficaz e justa grandes quantidades remanescentes de combustíveis fósseis no solo. O estudo recente da WELSB, publicado na revista Nature em 2021, mostra que a produção existente de carvão, petróleo e gás deve ser descontinuada. Mesmo quando governos não controlam diretamente a produção, suas leis, políticas e acordos podem definir, em grande medida, quanto é extraído e produzido. Eu não tenho maturidade, mas o BOGA, que é o Beyond Oil and Gas Alliance, é um exemplo recente, não consigo, de acordo internacional que pode redefinir o futuro do petróleo, do setor de petróleo e gás, ONG, Oil and Gas, ok? Então, vamos pensar algumas coisas aqui. Tema extremamente recorrente, né, que é meio ambiente, e tema muito posicionado, tá? Tema muito posicionado é típico do Sebrasp. O Sebrasp gosta de trabalhar com esses temas mais sensíveis, vamos dizer, mais atuais, que causam discussões, né, que apresentam visões muito distintas, ainda que não devessem apresentar, mas o Sebrasp gosta de trabalhar com esse tipo de coisa.
Fatores importantes aqui. Por que ele chama de paradoxo verde? Exatamente porque você precisa preservar o meio ambiente, só que isso acaba trazendo alguns efeitos indesejáveis, né? Por exemplo, o aumento no valor da energia, ao mesmo tempo fazendo com que as pessoas sejam, digamos, as pessoas não, as empresas acabem, como eu posso explicar, produzindo mais mudanças climáticas a partir do uso desses combustíveis fósseis. Então, por que paradoxo? Porque era para resolver um problema e acaba trazendo, não gerando necessariamente, mas trazendo um outro problema. Então, a gente começa com essa noção, e isso aqui que eu fiz é uma coisa muito importante, tá? Você precisa ir construindo também o seu texto, sempre, né, assim, a sua interpretação de texto, sempre a partir de marcações daqueles elementos que são mais importantes, né, assim. Diferente do que acontece em provas em que você tem uma questão por item, ou uma questão por texto, aqui você vai ter mais questões relacionadas a esse texto, então você precisa fazer uma boa leitura. O ideal no mundo das ideias de Platão era a gente ler 2, 3 vezes um texto, mas isso é impossível quando você pensa o tempo para fazer uma prova de concurso. Fechou? Então vamos lá, seguindo nossa vida aqui, ó. Emissões evitadas hoje tornam menos arriscada a necessidade de medidas drásticas, ou seja, cuidar, né, acaba sendo mais fácil do que resolver o problema depois, né? Evitá-lo é mais fácil. Então, aqui, ó, tornam menos, frase importante, né? Arriscada a necessidade de medidas drásticas, ainda não suficientemente desenvolvidas, como projetos de captura, utilização e armazenamento de carbono, CCUS, e de tecnologias de emissões negativas, comumente citados em anúncios de empresas do setor de óleo e gasolina. E gás, no caso, né? O gasoline mesmo. Ademais, quanto mais cedo sofrermos os impactos das mudanças climáticas, olha só isso aqui que ele vai afirmar, ó. Esse texto é muito bom. Quanto mais cedo sofrermos os impactos das mudanças climáticas, mais cedo e por mais tempo, olha que doideira, mais cedo e por mais tempo, teremos impactos físicos que levam a danos sociais e econômicos. Então perceba que a gente tem aqui algumas coisas interessantes, né? Nesse sentido, emissões evitadas hoje valem mais do que emissões evitadas no futuro. Mais do que metas de emissão zero em 2050, são necessárias ações imediatas nos próximos anos para reduzir rapidamente as emissões de gases do efeito estufa. No futuro, grandes nomes da indústria de O&G podem ser conhecidos como aqueles que negligenciaram a ciência e não... Isso aqui é a cara do Sebrasp, ó. Negligenciaram a ciência e não enfrentaram o desafio da emergência climática quando ainda tinham tempo. Por outro lado, podem aproveitar a já estreita janela de oportunidade para liderar uma nova economia cada vez mais eficiente, interconectada e limpa. Certo? Então, chegamos aqui a algumas conclusões importantes no texto, né? O texto apresenta algumas informações muito importantes para a gente. Dentre elas, a ideia exatamente de que estamos diante de uma necessidade premente, imediata, de cuidado da mudança, né, com as mudanças climáticas, cuidado com o meio ambiente. E aí você vê que ele dá uma cutucada na ideia do negacionismo, de pessoas que pensam que não existem mudanças climáticas, né? Ele dá uma cutucada pesada, tá? Por quê? Isso é Sebrasp. Bota na sua cabeça que Sebrasp tem posicionamento. Sebrasp vai fazer prova? O texto vai trazer um posicionamento que acaba sendo um posicionamento entendido nessa polarização meio burra como tendente à esquerda, vamos dizer assim. Ou seja, uma preocupação social. Não existe negacionismo no Sebrasp. O Sebrasp não trabalha com negacionismo, tá? Você precisa saber disso, você precisa entender isso. Fechou? Bora que só bora? Bora lá pra frente, olha só. Uma das justificativas, então você já percebe que você estava diante de um texto que é um texto argumentativo, e aí ele traz uma justificativa. Vou jogar grandão para vocês aqui, ó. Apresentadas no texto para a urgência da redução de emissão de gases do efeito estufa é a maior duração dos impactos e danos decorrentes dos efeitos nocivos desses gases. Esta alternativa está correta. Por que essa alternativa está correta?
porque é aquele trecho que eu acabei marcando lá para vocês, ó. Quanto mais cedo sofrermos os impactos das mudanças climáticas, mais cedo e por mais tempo teremos impactos físicos que levam a danos sociais e econômicos. Então, o que ele quer dizer? Ó, é urgente por quê? Porque se a gente não combater agora, esses efeitos vão vir agora, né? Assim, os efeitos vão ocorrer agora. Então, se eles ocorrem agora, a gente vai conviver com eles durante mais tempo. Então você percebe que isso aqui é uma questão de compreensão de texto, né? Aqui, ó, informação explícita, tá, gente? A gente vai conversar um pouco a respeito disso durante as nossas correções, né? Assim, então aqui, ó, eu tenho uma informação, inclusive marcada lá para você, ó, uma informação explícita, ou seja, ela só foi parafraseada, tá? Então, aqui, ó, não é nem interpretação, é compreensão mesmo, tá, gente? Tá escrita ipsis letris no texto, ok? Então, entendemos isso, somos felizes, e aí a gente percebe que o gabarito realmente está certo, né? O gabarito essa alternativa está correta, certo? De acordo com o texto, é arriscado confiar em projetos anunciados pela CCUs e NET, dado o caráter incipiente dos avanços dessas tecnologias. Né? O que é caráter incipiente, gente? Vocês precisam também lembrar isso, tá? Incipiente é aquilo que é pouco expressivo, inicial, tá? Então aqui, ó, a ideia é pouco, alguma coisa que é pouco expressiva. Quer ver onde é que ele diz isso? Ó, vamos voltar lá. Ainda não... Então, ó, tornam menos arriscada a necessidade de medidas drásticas, mostrando aqui para vocês, ó, ainda não suficientemente desenvolvidas, como projetos de captura, tal, dos CCUs, e de tecnologias de emissões negativas do NET. Então, quando ele diz medidas drásticas ainda não suficientemente desenvolvidas, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer exatamente que nós ainda não podemos confiar nisso. É arriscado confiar porque essas tecnologias não estão necessariamente desenvolvidas. Então, neste caso em específico, meus queridos e minhas queridas, nós temos a primeira questão, essa alternativa está correta. Acredito que você consiga ver isso aí tranquilamente. Vamos conferir. E aí a gente vai entender o quê? Essa é uma informação, aqui é a nossa primeira noção de interpretação. Você precisa ler, né, aquela informação e compreendê-la a partir de uma outra perspectiva, indo além daquilo que está escrito, certo? Quando ele diz que essas medidas mais drásticas ainda não foram desenvolvidas, você tem que fazer a inferência, você precisa fazer a inferência. Isso aqui é uma inferência sem dizer que é uma inferência, tá? De que elas não são confiáveis. Porque no texto ela não diz que não são confiáveis, tá, gente? Então aqui, ó, você tem a sua primeira inferência. Wagner, o que é uma inferência? Uma inferência é uma informação implícita. Então nós estamos diante de uma informação, o quê? Implícita. Certo? Então estamos diante desse processo. Fechou? Analisou aqui junto comigo? Vou passar em frente. Vamos lá. Infere-se do texto, olha só. O que significa inferir, tá, gente? Infere-se é exatamente buscar informações que são implícitas. Ou seja, a inferência trabalha diretamente com a implicitude. Ou seja, você vai precisar pegar um elemento ali e analisar esse elemento. Tá, gente? Isso é muito importante. Você vai precisar analisar esse elemento a partir de uma perspectiva muito diferente. Ou seja, você vai ter que interpretar, ok? Vamos junto aqui, ó. Infere-se do texto que o economista Hans Werner Sinn assume uma postura contrária. Olha só que coisa doida. Né, assim, ó, assume uma postura contrária. Por que ele está afirmando isso? Para pegar você no pulo. Como ele disse que existe um paradoxo, essa alternativa está incorreta, não tem como ela estar certa, tá? Mas isso aqui, ó, é um pega a partir do quê? A partir da noção de paradoxo. A partir da afirmação do paradoxo. E aí a gente entende que exatamente essa noção aqui, ó, é do paradoxo, ou seja, ao dizer que é um paradoxo verde, é como se ele estivesse dizendo,
não adianta fazer nada, né? Assim, é um paradoxo, então a gente coloca em risco a economia, o que a gente faz? A gente mantém a economia. E ele não diz isso, ainda que ele seja um economista, certo? No início do texto, a expressão paradoxo verde refere-se a ações ecológicas cujos efeitos são contrários aos propósitos que as motivam. Perfeito, né? Então aqui, ó, perfeitinho, né? Exatamente a ideia de é paradoxal porque gera. Então assim, ó, por que é paradoxo? Né? Vamos lembrar aqui a noção do paradoxo quando a gente analisa como figura de linguagem, como pensamento figurado, né? É paradoxo porque é positivo e negativo. É positivo e negativo. E aí é paradoxal porque você quer salvar o meio ambiente, mas você acaba prejudicando as pessoas que vão ter que gastar muito mais, tá? Fechou? Pegou essa visão? Bora que só bora. Bora para a próxima. Próximo texto, vem junto. A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que institui a Política Nacional de Linguagem Simples nos órgãos, certo? Então, ó, a comissão, blá, 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 institui a Política Nacional de Linguagem Simples nos órgãos. E nas entidades de administração pública direta e indireta. Os objetivos da política incluem possibilitar que as pessoas consigam encontrar, olha que legal isso aqui, ó, consigam encontrar, entender e usar facilmente as informações publicadas. Além, né, por órgãos e entidades, reduzir os custos administrativos e o tempo gasto com atividades de atendimento ao cidadão. E facilitar a participação e o controle da gestão pública pela população. O texto aprovado é substitutivo ao projeto de lei número de 2019, certo? Então vamos lá, o que a gente tem aqui? A ideia de que a aprovação de uma lei, essa lei tem por objetivo tornar a linguagem dos órgãos públicos, logicamente a linguagem dos documentos públicos, mais simples, facilitar a relação das pessoas que não pertencem à administração pública a esses documentos, facilitar a compreensão. Fechou? Vamos ver aqui. A proposta conceitua linguagem simples, vamos ficar bem atentos, ó, linguagem simples como o conjunto de técnicas, então, ó, conjunto de técnicas para transmitir informações de maneira clara e objetiva, como redigir as frases em ordem direta, preferencialmente em voz ativa, usar frases curtas, evitar redundâncias e palavras desnecessárias estrangeiras, entre outras. Essas técnicas deverão ser observadas, então, ó, deverão ser observadas na redação de textos destinados ao cidadão. Beleza? Em nosso substitutivo, sugerimos mudanças no texto original para que constassem todas as técnicas e não apenas algumas referentes à redação em linguagem simples, explicou o relator. Também deixamos clara a intenção de que a linguagem simples seja adotada especificamente nas comunicações para o cidadão, por intermédio de sites, jornais impressos, aplicativos e publicidade, não atingindo, olha que coisa importante, não atingindo, portanto, todos os atos da administração pública, como pretendia o projeto original, completou, certo? Então, o que a gente entende aqui, nessa segunda parte, nós temos uma explicação do porquê se construir, digamos assim, essa linguagem simples e onde é que ela vai ser construída, né? Então, você percebe que tem um objetivo muito claro, o texto não é argumentativo, o texto é informativo, a gente tem uma diferença agora. Aquele texto anterior tenta trazer à tona o problema do meio ambiente, a necessidade preemente de se preservar o meio ambiente. Aqui não. Aqui é um texto meramente informativo. Não há opinião alguma, ok? Wagner, mas a opinião que gerou esse projeto não é o caso aqui. A gente não está trabalhando com essa noção. Ele está explicando o que é o projeto, inclusive explicando muito bem o que seria essa linguagem simples. Beleza? Vamos lá? Vamos para os nossos itens.
O texto tem como principal finalidade, olha só, principal finalidade, porque nenhum texto tem uma finalidade só, né? Informar o público, leitor, acerca da aprovação de lei que institui a Política Nacional de Linguagem Simples na administração pública. Perfeito, né? O item está correto, não tem para onde a gente fugir, porque o texto é um texto, a gente trabalha com a ideia de ser um texto informativo. Wagner, como é que eu posso chamar também esse tipo de texto? Ele também é chamado de texto expositivo, certo? Então, informativo ou expositivo é a mesma coisa. E aí você vai trabalhar com a ideia do seguinte: a maior parte dos textos, mesmo argumentativos, vai trazer informações para sustentar as suas ideias, para explicar, para ficar mais fácil, né? Até para uma defesa ficar mais simples. Mas, neste caso, o objetivo do texto é argumentar. Aqui não. O objetivo dele exclusivo é o quê? Te informar que existe essa lei. Essa lei foi aprovada e em que consiste essa lei. Fechado? Vamos lá. No segundo parágrafo, o projeto de lei é elogiado, olha só, elogiado por privilegiar a acessibilidade à informação e a redução de despesas. O item está incorreto, porque elogio, aqui, gente, é entendido como juízo de valor. Se o texto é um texto expositivo, ele não vai conter juízo de valor. Juízo de valor é opinião, gente. Opa, valores não, né, Wagner? Valor. Juízo de valor é opinião. Então aqui, ó, você vai pensar que num texto expositivo não há, então, ó, num texto expositivo não há opinião. Wagner, mas aí não seria uma tese. Não precisa ser uma tese para ser opinião. Opinião é opinião. Aí, se eu elogio alguma coisa, eu estou dando a minha opinião. E aí, automaticamente, olha, né, erradinho. Você precisa ficar atento a isso. Principalmente porque, olha só que doideira. Quando você lê essa proposta, você vai pensar o seguinte: a proposta é massa. A proposta é boa. A proposta é boa e necessária. E aí você vai pensar o quê? Opa, Wagner, se a proposta é boa e necessária, ao dizer quais são as finalidades da proposta, ele está elogiando. Isso é um juízo de valor seu, tá? Cuidado, olhe para o texto. Se o texto é informativo, não haverá elogios. Se o texto é informativo, não haverá juízo de valor. Eu não posso ter juízo de valor em um texto informativo. Fechou? Bora para a próxima? Vamos junto aqui, ó. Pelo conceito de linguagem simples apresentado na proposta, conforme exposto no texto, entende-se que tal linguagem, então, ó, tal linguagem não se confunde com uma linguagem simplista. Isto é superficial, pouco elaborada e pobre de recursos. Perfeito. Porque linguagem simples para o texto tem a ver com uma organização mais fácil de ser entendida. Por isso que ele vai dizer, evitar inversões, né, evitar escrever na ordem direta, usar, em essência, voz ativa, porque a voz ativa é mais fácil de ser compreendida, porque ela deixa claro a gente. Então, seria mais ou menos isso, tá? Então, quando ele diz aqui linguagem simples, é uma organização mais fácil de ser o quê? Entendida. Fechou? Pegou essa visão comigo? Então, esse item está completamente certo, ok? Então, aí, ó, itemzinho certo. Depreende-se do texto. Wagner, vamos lá. Agora, outra palavrinha que o Sebrasp adora. Depreende-se. Você vai pensar o seguinte: o que é depreende-se, meu querido e minha querida bola de fogo? A ideia é mesminha coisa que inferência. É o mesmo que infere-se, ok? Ou seja, mais uma vez, estamos trabalhando diretamente com implícitos, ok? Então, depreende-se do texto, vamos pegar aqui o nosso marca-texto, que as alterações propostas no texto substitutivo do relator definem regras para o emprego da linguagem simples
e especificam os setores da administração pública que deverão adotar essa linguagem. Por que que a gente vai marcar esse item como incorreto, meu querido e minha querida? A gente vai trabalhar com a ideia do seguinte, ó. Ele diz, não define setores, né? E ele também não modifica as noções das regras. Ele não apresenta regras. Já estava no texto original. O que que o relator faz? Ele coloca isso como sendo essencial para momentos em que a comunicação ocorrerá com a sociedade. Não precisa ser aplicado dentro dos próprios órgãos. Então ele não definiu os setores. A ideia é, vale para todo mundo. A ideia aqui, ó, vale para quem? Todos, ok? Então vale para todos. Mas só em comunicação. Que palavra feia do caramba que ficou aqui, ó. Apaga aqui, ó. Mas só em comunicação com a população. Certo? Pegou? Visou? Então, esse item fica errado por conta disso. Porque do jeito que foi apresentado, né, do jeito que o item apresenta, é como se ele realmente tivesse definido. Ah, a presidência da República vai fazer, o Congresso vai fazer. Não, ele diz, se é para o público, em geral, é para ser feito. Pegou visão junto comigo? Bora para frente? Bora que só bora. Vamos lá. Próximo textinho. Como tudo que é muito valorizado, a ciência também... Olha só. Aquilo que eu tinha te falado, hein, gente? O Sebrasp gosta, e gosta muito. Então, ó, a ciência também é alvo de falsificação. O prestígio a que a ciência faz jus vem de sua atitude fundamental de respeito pela totalidade da evidência e de abertura à revisão crítica. Isso significa que, antes de pronunciar um resultado, o cientista deve levar em conta todos os dados relevantes para a questão que busca responder. Não apenas aqueles que se conformam, então olha só, não apenas aqueles que se conformam à sua hipótese. Olha que texto bom. Além disso, então olha só, caso outros estudiosos do mesmo assunto encontrem erros em seu trabalho, ou se novos dados invalidarem a conclusão obtida, essas críticas e novidades devem ser assimiladas, mesmo que o resultado seja a demolição de uma hipótese que já parecia bem confirmada. É graças a essa atitude que a ciência pode reivindicar o posto de melhor descrição possível da realidade. Então, ó, melhor descrição possível da realidade factual. Isso não significa dizer que ela nunca erra ou que uma descrição alternativa qualquer, obtida por outros meios, estará necessariamente errada. Significa dizer que, na maioria das vezes, havendo uma divergência entre descrições, aquela que foi produzida segundo a atitude crítica é a que tem a maior chance de estar certa ou menos errada. Beleza? Deu para entender aqui, ó? O que a gente tem nesse caso, neste momento aqui? A gente está trabalhando diretamente com uma noção muito clara de, veja só, a apresentação do que é a ciência e de quais são os limites, vamos dizer assim, da ciência. E aí ele quer deixar claro aqui a ideia de que a proposta científica, mesmo podendo estar errada, ela tem menos chance de estar errada do que aquilo que a gente olha para o mundo e observa e acha que é certo, certo? Então tem a ver com negacionismo, tem a ver com determinadas formas de pensamento. Fechou? De acordo com o texto, o certo e o errado são relativizados no domínio da ciência perante as evidências disponíveis. É exatamente o contrário. Na ciência não há relativização. O que significa dizer relativização? A ideia de que você vai levar em consideração aquilo que você quer. É exatamente o contrário. Ele está afirmando que
o cientista não pode deixar de lado alguma coisa que deixe de comprovar a sua teoria. Ele tem que levar todos os elementos possíveis em consideração. É isso que ele diz, tá? Então, relativizar é você, tipo assim, tal coisa é errada. Mas como essa coisa que me atende, ela deixa de ser errada. Isso é relativizar, é você ter dois pesos e duas medidas. Enfim, a hipocrisia, sacou? Então, esse item está incorreto. De acordo com o texto, cabe ao cientista, antes de pronunciar um resultado, olha só exatamente a negação do de cima, ó, considerar tanto os dados que apoiam sua hipótese, quanto outros que sejam relevantes para a questão que ele busca resolver. Perfeito, não tem nem de onde tirar. E aí você tem que pensar o seguinte, não se esqueça, ó, se esse item está correto, o anterior está incorreto. A ideia é, se esse item está correto, o 9 está errado. Por quê? Porque ele afirma coisa contrária à outra. Então, às vezes, você vai resolver desse jeito. Cara, eu já percebi que não tem relativização. Por que não tem relativização? Porque ele vai levar em consideração tudo. Então, automaticamente, esse item está certo e o outro está errado. Fechou? Deu para entender? Bora que só bora? Vamos pro próximo. Vamos lá, ó. Entende-se do texto que a ciência, dado o prestígio de que goza na sociedade, é alvo de falsificações de seus resultados e de ataques de pseudociências. E aí, gente? E agora, José? Ó, entende-se do texto que a ciência, dado o prestígio de que goza na sociedade, é alvo de falsificações de seus resultados e de ataques de pseudociências. Esse item está incorreto. Por quê? Vou voltar lá no texto com você para você perceber comigo. Ó. Olha o que o texto diz. Como tudo que é muito valorizado, a ciência também é alvo de falsificação. O prestígio a que a ciência faz jus vem de sua atitude fundamental de respeito pela totalidade da evidência e de abertura. Isso significa que, antes de pronunciar um resultado, blá, 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 blá. Olha o que ele está afirmando aqui, ó. Ela é atacada, a afirmação do item é: a ciência é atacada por ter prestígio. Na verdade, não é isso, tá, gente? Ela é atacada por ter prestígio? É por isso que ela é atacada? Se você ler o texto direitinho, vou voltar lá, ó. Como tudo que é muito valorizado, ou seja, não tem a ver com prestígio. Prestígio tem a ver com o quê? Ela goza de muito prestígio, por quê? Porque ela é correta. Vamos dizer assim. Ela age de forma correta, como ela deveria agir, certo? E ele não fala, inclusive, nisso aqui, ó. Ataques de pseudociências, tá? Existem algumas coisas que são muito importantes de serem cuidadas. Ele está dizendo aqui muito claramente, ó, entende-se do texto. Quando a gente pensa e coloca isso aqui como correto, isso aqui, ó, a gente está fazendo uma coisinha que a gente chama de extrapolações. Por que você estaria fazendo uma extrapolação aqui? Porque você vive em um mundo e você sabe que existem pseudociências. E aí você pensa a partir da sua perspectiva de mundo, não do que o texto está afirmando. O texto não afirmou em nenhum momento, não falou em pseudociências em nenhum momento, tá? Então, errado. Conforme as ideias do texto, o posto de melhor descrição possível da realidade factual, ocupado pela ciência, tem relação com a postura do cientista, perfeito, até aqui, ó, com a postura do cientista, de quê? De respeitar o conjunto das evidências e de estar aberto à revisão crítica. É isso, tá lá no finalzinho, né, assim, ou seja, por que se na dúvida a gente fica com a ciência, né? Porque o cientista é sério no que faz. Nesse sentido que ele quer dizer. Como assim, Wagner é sério no que faz? O fato de que ele vai respeitar as coisas que são contrárias, buscar evidências que não comprovem a sua teoria e, mais do que isso, ainda ser capaz de revisar
aquilo que ele afirmou, né? A ciência é isso, né? Eu brinco muito que agora, se Deus quiser, no final de 2024 eu termino meu doutorado, diz que eu tenho 1 ano a mais para escrever uma tese, e eu brinco que esse cara, você vai perder 1 ano escrevendo uma tese para depois alguém chegar e falar assim, olha só, o que você escreveu tá errado, não é isso, vamos rever isso tudo. Aí você fala, ok, 4 anos de estudo. Mas é isso, ciência é isso, né? E aí é daí que vem o fato de ser a melhor descrição. Por quê? Porque ela vai levar em consideração tudo. O cientista, para fazer ciência, precisa levar em consideração tudo. Sacou? Pegou essa visão? Bora junto? Bora junto para a próxima aqui, ó. Mais um sobre esse texto. No texto, evidencia-se que, no domínio da investigação científica, uma hipótese já... Olha só. Uma hipótese evidencia-se, já bem confirmada, será refutada no futuro por revisões críticas de trabalhos anteriores e por novos dados. Esse item está errado grande. Por quê? Olha só, aqui ele se utiliza de uma noção de certeza. É uma informação certa. No texto, a gente trabalha com a ideia de possibilidade, né? Assim, a ciência pode vir a ser refutada. Não significa dizer que ela será refutada. Deu para entender? Tem essa diferença básica. Uma coisa é poder ser refutada e a outra é ser necessariamente refutada. De boa? Deu para entender qual é a ideia? Então aqui, ó, o texto, você vai poder pensar dessa maneira, de que o texto afirma, vamos dizer assim, a possibilidade, ventila a possibilidade, não a certeza daquilo. Fechou? Já bem confirmada, pode ser refutada. Ok? Fechou aqui comigo? Vamos para o próximo texto? Bora que só bora, que eu tô falando muito hoje. Se eu tivesse que resumir em uma palavra os talentos próprios de nossa espécie, eu diria aprender. Mas nós não somos apenas homo sapiens, mas também homo docens, a espécie que ensina a si própria. Bonito isso, esse texto é muito legal. Eu sou muito suspeito, né? A maior parte, então marque isso aqui para a gente ver fatos importantes. Ó. A espécie que ensina a si própria. A maior parte das coisas que conhecemos sobre o mundo não nos foi dada por genes. Tivemos que aprendê-las a partir do ambiente e com aqueles que nos cercam. A história da humanidade é de constante auto-reinvenção. Desde fazer fogo e projetar instrumentos de pedra, até agricultura, explorações e fissão nuclear. Na raiz de todas essas realizações jaz um mesmo segredo: a extraordinária capacidade de nosso cérebro para formular hipóteses e selecionar aquelas que combinam com o nosso ambiente. Você está percebendo que é batendo atrás de batendo aqui nas pessoas. Aprender é o trunfo da nossa espécie. Em nosso cérebro, bilhões de parâmetros estão livres para se adaptar ao nosso ambiente, à nossa língua, à nossa cultura, a nossos pais, à nossa comida. Em nossa espécie, a contribuição do aprendizado é particularmente grande, porque nossa infância é muito mais extensa do que a de outros mamíferos. E, como temos um dom único para a língua e para a matemática como mecanismo de aprendizado, nosso mecanismo de aprendizado é capaz de navegar por vastos espaços de hipóteses que se recombinam. Legal isso, né? De hipóteses que se recombinam, formando conjuntos potencialmente infinitos, ainda que sempre baseados em fundamentos fixos e invariáveis, herdados de nossa evolução. Então, por que eu digo para vocês ficarem muito atentos a esse tipo de texto? Porque, assim, nós vivemos uma sociedade nesse momento em que informações que não são comprováveis cientificamente têm muito mais prestígio em alguns momentos do que aquelas que a ciência comprova, né? A ideologia acabou tomando conta de muitos momentos. E o Sebrasp vai combater isso. Então você precisa entender. Todos esses dois textos que a gente leu, né? Todos não, os dois textos que a gente leu, eles mostram muito claramente um combate a
visão deturpada do que seria a ciência, tá? Aqui é exatamente a ideia de aprender. Wagner, mas o que aprender tem a ver com isso? Uai, aprender. A gente vai trabalhar com hipóteses, a gente vai trabalhar com coisas que são comprováveis. Fechou? Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos lá então. Ó. Infere-se do texto, agora você já sabe, né? Ó, que a infância mais extensa, o conhecimento da língua e o conhecimento de matemática são determinantes para que o cérebro humano aprenda mais coisas do que o cérebro de outros animais. Vamos dar uma olhadinha lá no que o texto diz nesse momento? Ó. Aprender é o trunfo. Em nosso cérebro, bilhões de parâmetros estão livres para adaptar a nossa em nossa espécie. A contribuição do aprendizado é particularmente grande porque nossa infância é muito mais extensa do que a de outros mamíferos. E como temos um dom único para a língua matemática, nosso mecanismo de aprendizagem é capaz de navegar por vastos elementos. Aqui ele está dizendo, ó, comparativamente, a ideia de aprender mais coisas. O texto não afirma isso. O texto apresenta a ideia de que a gente aprende mais porque nós temos um cérebro mais desenvolvido. Não é porque a nossa infância é mais extensa. Nós temos a capacidade genética da aprendizagem de recombinação, tá? A ideia aqui, ó, que vai determinar tudo isso é a de que o homem, o ser humano, é capaz de recombinar informações. É capaz. E é isso que é aprender na visão dele, né, dos autores, no caso. É capaz de recombinar conhecimentos. Esse é o ponto. E é isso, é uma ideia genética. E aí ela é ajudada exatamente pelo domínio da língua, da matemática e de todas essas outras coisas. Ok? Então, esse item está incorreto, não é isso que ele quer dizer. Depreende-se do texto que o mecanismo de aprendizado dos seres humanos é restrito, e aí já lascou, ó, por fundamentos fixos e invariáveis. É o contrário, ele vai afirmar exatamente que a gente é capaz de livremente recombinar informações. Então, ó, o cérebro do ser humano é livre. Livre não, né, Wagner? Livre, ok? Então, ó, o cérebro do ser humano é livre em seu cérebro. É isso que ele quer dizer o tempo inteiro lá. Que é essa capacidade de recombinar todas as coisas que faz com que nós consigamos aprender muito mais. Então, essa noção de restrito, sempre que aparecem essas palavras, elas são palavras que você precisa ficar atento. Wagner, está sempre errado? Não, porque o texto pode dizer alguma coisa assim. Mas fique muito atento, né? Assim, quando você observar uma palavra como essa aqui, ó, restrito por fundamentos fixos, cuidado, tá? Muito cuidado. Pronto? Vamos para a última questãozinha desse texto? Vamos lá, ó. De acordo com o texto, a maior parte do conhecimento do ser humano acerca das coisas do mundo é aprendida a partir de fatores ambientais e com as pessoas que nos cercam. Perfeito. Né? É exatamente isso que ele vai dizer bem aqui, ó. Para se adaptar ao nosso ambiente, à nossa língua, à nossa cultura, a nossos pais, a nossas comidas. Ou seja, o nosso trunfo é aprender, por quê? Porque a gente consegue pegar conhecimentos, adaptar a realidade aos fatores, ao ambiente que nos cerca, às pessoas que nos cercam, e é com eles que a gente vai aprendendo, porque a gente vai recombinando as coisas a partir deles. Pegou? Deu para entender? Então, bora para o nosso último textinho e os últimos 4 itens. Vamos lá. Os testes econométricos realizados pelo Estado de São Paulo mostram que a disponibilidade de gás natural teve importância na localização industrial. Tal resultado é corroborado pela avaliação de que seu efeito impacta mais a indústria consumidora intensiva do que a média das indústrias. Por outro lado, esta análise também está limitada pelo conjunto de variáveis disponíveis para controle. Embora tenham sido incluídas no modelo variáveis fundamentais no processo de localização, é inevitável que haja um grupo de variáveis omitidas.
Citam-se, por exemplo, a relação entre os preços dos energéticos, as questões tributárias, a proximidade com o ponto de exportação e com outras fontes de insumos importantes. Essa constatação, por sua vez, não diminui a relevância dos testes produzidos. Ao contrário, se pode provar que a malha de gasodutos do país serve como fator de atração de atividade econômica, pode-se apontar mais uma possibilidade de atuação do setor público no intuito de garantir um processo de desconcentração econômica mais efetiva no país. A construção de uma malha mais eficiente e abrangente surge, portanto, como um importante desafio a ser considerado no planejamento energético nacional. É um texto um pouco mais técnico e é sempre bom a gente olhar textos também um pouco mais técnicos. O que o texto está querendo dizer? Que o desenvolvimento econômico que existe a partir do desenvolvimento industrial leva em consideração a oferta de combustível, nesse caso o gás natural. Então, havendo oferta de combustível, há maior concentração econômica. E o que ele propõe? Que isso seja levado em consideração nos investimentos, nas construções que nós teremos de investimentos econômicos no país. Você precisa desconcentrar a economia do país e aí você tem que levar em consideração que esse fator dos gasodutos, esse fator da disponibilidade energética é importante. Fechou? Bora lá? Vamos junto. Ó. Na conclusão do texto, os autores propõem, então, ó, na conclusão do texto, os autores propõem o quê? Vamos ver. Que a comprovação da atratividade do gás natural para o desenvolvimento econômico sinaliza que a atuação do Estado na rede de distribuição desse gás pode contribuir para a descentralização da produtividade econômica do país. Perfeito, é isso. O governo pode melhorar. Então, ó, o governo deve expandir, né, espalhar a distribuição de gás. Por quê? Porque aí de gás, atraindo investimentos em outros lugares. Para outros lugares, no caso. Para outras regiões. É a ideia exatamente que eu acabei de explicar para vocês do texto, né? A noção de que se a economia segue essa distribuição de gás natural, nesse caso em específico, se eu melhoro essa distribuição pelo país, eu faço com que empresas se espalhem pelo país, porque elas terão disponibilidade de gás natural. Fechou? Vamos lá. Segundo o texto, o fato de a localização da indústria de alto consumo será mais afetada pela esqueci de mostrar para vocês aqui, ó. Pela disponibilidade de gás. Olha só que legal isso aqui, hein, gente? Pela disponibilidade de gás, faz o quê, gente? Faz o quê? Natural confirma o papel da malha de gasodutos como infraestrutura de incentivo ao desenvolvimento industrial. É isso. É a ideia de, havendo malha, gás natural, e aí é a malha, né? Então, ó, havendo gás natural, há investimentos. Se havendo gás natural, há investimentos, eu preciso espalhar essa noção para que nós tenhamos uma maior distribuição, né? Assim, lá no começo do texto, não sei se você se lembra, ele fala exatamente isso. Ele fala sobre um estudo em São Paulo, ou seja, em São Paulo havia ou há uma disponibilidade muito maior energética relacionada ao gás natural. E aí, automaticamente, o que acontece? Automaticamente, a gente precisa... e aí teve mais investimento. Agora a gente precisa espalhar isso. Fechou? Vamos para as duas últimas? Vamos lá, ó. Infere-se do texto que a localização da indústria... Localização da indústria com menor consumo energético permaneceu imune à oferta de gás. Errado. Não é porque as empresas maiores seguiram o gás que somente elas, não é excludente. Há uma maior concentração de empresas que precisam de um gasto energético maior, né, que produzem ou que consomem mais energia perto do gás. Mas não quer dizer que as outras empresas não estiveram lá, que as outras indústrias não estiveram. Não é excludente, tá, gente?
não há exclusão. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque você vai ler lá isso, né? E é uma inferência, não está explícito. De acordo com o texto, os testes econométricos realizados no estudo em questão consideram em seu modelo as variáveis atreladas à taxação. Não somente. Não somente. Lá no começo do texto, não sei se você se lembra, eu vou até voltar lá para você dar uma olhadinha. Lá no começo do texto ele fala, ó, quer ver? Esta análise também está limitada pelo conjunto de variáveis, embora tenham sido incluídas fundamentais, ó, relação entre os preços dos energéticos, as questões tributárias, as proximidades e outras questões, ou seja, não está restrita somente à taxação, né? Ele fala exatamente que muitas variáveis foram consideradas. Se muitas variáveis foram consideradas, não quer dizer que consideraram as variáveis, somente as variáveis atreladas à taxação, porque a própria localização geográfica foi considerada. Beleza? Depois de quase uma hora conversando com vocês aqui, queria agradecer imensamente a presença de todos vocês. É um prazer imenso, enorme estar aqui com vocês e a gente se vê a qualquer momento. Beleza? Um beijo, um queijo. Valeu, galera. E espero ter ajudado vocês. Bora que só bora? Bora que só bora. Vamos lá.